Fala galera, Rian aqui. Esse vídeo é o segundo episódio da nossa série chamada Cultura do Avivamento. Porque vamos lembrar, avivamento ele não é apenas um evento, ele é um resultado. Resultado este de uma cultura. Cultura essa que começa com pessoas famintas, mas essas pessoas famintas precisam ter uma coisa: compaixão. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes de nós começarmos esse vídeo, tenha compaixão de mim. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com alguém. E vamos nessa. Mateus 9, no versículo 36, vai dizer assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ah, meu Deus, olha só isso. Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ele não via apenas pessoas perdidas, ele via almas que careciam de algo. Ele tinha compaixão porque ele sentia a dor delas. Hoje, a gente vê um movimento da nossa igreja apontando o dedo para as pessoas perdidas, apontando o dedo para os pecadores e parando de sentir o que eles sentem. Nós paramos de nos perguntar o porquê aquelas pessoas estão perdidas, pensar no que poderia ter causado aquilo. Porque, cara, a gente tem que parar de apontar o dedo para as pessoas e começar a falar assim: ah, essa pessoa tá perdida, ela vai pro inferno, ela precisa de Deus. A gente precisa começar a pensar o seguinte: por que será que essa pessoa está perdida? O que será que fez essa pessoa sair dos caminhos de Deus? O que será que está fazendo essa pessoa sentir ódio dos cristãos? Ou o que será que está fazendo essa pessoa se distanciar da igreja ou não aceitar uma oração na praça? Entende o que eu tô querendo dizer aqui, cara? Nós precisamos ter um coração mais como o de Jesus. Nós precisamos começar a nos preocupar mais com o que as pessoas estão sentindo e menos do que a gente pensa sobre elas. Grava isso que eu vou te falar agora. A compaixão, ela é uma ponte. Ela é uma ponte que une o céu e a terra. Ela é uma ponte que une o natural e o sobrenatural. A compaixão é aquilo que chama, é aquilo que dá um corredor pro sobrenatural vir até o natural. A gente vai ver um exemplo disso em Gênesis no capítulo 18. No capítulo 18, a partir do versículo 16. O que está acontecendo aqui é que Deus está planejando destruir Sodoma e Gomorra por conta do pecado deles. Mas Abraão, com compaixão com as pessoas que estavam ali, na verdade compaixão com uma pessoa que estava ali, ele tem compaixão da cidade inteira. E ele começa a interceder por aquela cidade. Ele começa a falar assim: Senhor, mas e se tiver 50 justos? Mas e se tiver 40 justos? E ele começa a diminuir. O Senhor começa a falar assim: eu pouparia aquela cidade por esses 40 justos. Eu pouparia essa cidade por aqueles 50, por aqueles 30, por aqueles 20 justos. E aí, Abraão continua incessantemente até ele chegar aqui: não destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. E se por acaso houvesse ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando Abraão acabou de falar, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Uau! Guarda isso que está acontecendo aqui. A gente vai usar isso daqui. Jesus, antes de curar, antes de libertar ou alimentar pessoas, ele sentia, ele chorava pelas pessoas. João 11, no versículo 35. Jesus chorou. É um dos versículos mais impactantes da Bíblia para mim. Jesus chorou. Ele não estava chorando por ele mesmo, ele estava chorando pelos outros, pela compaixão que ele sentia, cara. Ele estava chorando pelos outros. Você consegue entender a preciosidade que nós temos que ter e absorver nisso? Ele não estava chorando por ele também chorou por ele, mas Jesus chorou pelos outros. Ele sentiu, ele tinha compaixão. Jesus amava as pessoas antes mesmo de acontecer qualquer milagre. O milagre era apenas aquilo que passava pela ponte da compaixão. A compaixão é a ponte que une o coração de Deus com a alma dos perdidos. Eu vou citar aqui 3 características de uma compaixão ardente. A primeira é essa: compaixão não é pena, é uma dor espiritual. Romanos 9, no versículo 2 ao 3. Eu vou até abrir aqui com vocês. Vai falar o seguinte: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne.
Esse é um dos meus versículos favoritos na Bíblia, porque demonstra uma compaixão de Paulo, uma compaixão ardente que desejaria até mesmo ser separado de Cristo, perder a sua salvação por amor dos seus compatriotas, aqueles que o perseguia. Você tá entendendo isso? Paulo, ele não tá falando de um familiar, de um parente que ama ele tá falando de pessoas que perseguiam ele, que perseguiam aquilo que ele acreditava. Paulo está falando que ele preferia ser separado de Cristo por pessoas que perseguiam ele e a sua fé. Pessoas que perseguiam Jesus. Ele preferia ser separado de Cristo para que essas pessoas pudessem encontrar a Cristo. Isso é compaixão, isso é uma dor espiritual. Ele vai falar aqui no versículo 2, sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. É isso, é o começo de uma paixão. É o começo de uma paixão. Eu não posso ver essa pessoa perdida. Eu não posso ver essa pessoa desamparada. Porque eu tenho a resposta, cara. Ter pena é olhar de longe, mas ter compaixão é se sentir responsável. É se sentir responsável por aquilo. A dor pelas almas toma conta do íntimo de um evangelista, de um cristão. Ele sente como se a vida da pessoa dependesse dele. Porque depende, cara. Quando você vira cristão, a vida dos perdidos tá dependendo de você. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que vai falar assim, ele vai começar assim: você está matando as pessoas ao seu redor se você não compartilha o remédio daquilo que te salvou. Porque tem pessoas com essa doença dentro delas, precisando de um remédio, e esse remédio tá com você, e você precisa compartilhar esse remédio. Cara, olha só o que acontece com Abraão. A gente vê esse exemplo em Abraão. Abraão, ele estava clamando por uma cidade que estava perdida. Ele se sentiu responsável por aquelas pessoas. Ele intercedeu por elas. E Deus, ele livrou Ló, ele livrou a família de Ló, porque Abraão clamou. Vamos olhar para Moisés, então. Moisés clamando pelo povo que havia acabado de pecar. Deus, ele não queria mais saber desse povo. Ele falou assim: não, olha, leva eles para a terra prometida, mas eu não quero mais saber. Mas Moisés, ele fala assim: Senhor, esse é seu povo, perdoe eles, perdoe as transgressões deles. E Estevão, quando ele tá morrendo, e ele vai falar assim, ele tá sendo apedrejado pelos fariseus, ele vai falar assim: Senhor, não os condene por esse pecado. É compaixão, é a compaixão que move o íntimo e que intercede pelas pessoas e que livra as pessoas de uma condenação. É uma compaixão que está movendo, está sendo ponte entre o coração de Deus e o natural e a alma de um pecador. Somos nós que temos que trazer essa ponte. O que nós estamos esperando para começar a ter compaixão pelos perdidos? Segunda característica: compaixão te faz sair do caminho para alcançar alguém. Lucas 15, versículo 4. E deixando as 99. Oh, aleluia. Isso arde no seu coração. Um evangelista, um cristão com compaixão, ele não vive somente de palcos. Ele entra nos becos, ele entra nas praças, ele entra nos ônibus, ele faz no shopping, ele faz do shopping o seu púlpito para pregar. Porque a compaixão, ela não apenas é uma ponte para o sobrenatural, ela é uma ponte para que o sobrenatural possa se mover através de nós. É como se a compaixão, a gente estivesse aqui, quando a gente tem a compaixão, é como se a gente estivesse aqui, entre o céu e a terra. Trazendo o céu para a terra e a terra para o céu. Está entendendo? O cristão que tem compaixão, ele entende que cada pessoa é uma eternidade em jogo. Ele para de ver as pessoas como pessoas perdidas, ele começa a ver como filhos perdidos que você precisa resgatar para o Pai. Porque são pessoas que estavam como você. Talvez você nunca tenha se desviado na sua vida. Ou talvez você nasceu em um lar cristão e nunca se desviou. Mas pense nas pessoas como, cara, elas não têm aquilo que você tem. Elas não têm aquilo que você tem. Elas precisam disso. Elas precisam de uma eternidade. Elas são uma eternidade em jogo. É a compaixão que faz você sair da sua bolha para entrar na história de alguém. Faz você sair do seu lugarzinho, do seu quarto, do seu ambiente confortável de cristão, para poder ir até um beco, ir até uma viela, para poder encontrar com uma pessoa.
Sabe o que fazia Paulo falar que ele se fazia de fraco para falar com os fracos, de forte para com os fortes, de sábio para com os sábios e de gentil para com os gentios? Sabe o que fazia ele fazer isso? Sabe o que fazia ele meio que se transformar a sua linguagem para poder falar com cada pessoa? É a compaixão para alcançar os perdidos. Terceira característica de uma compaixão que arde. Compaixão te transforma num intercessor ambulante. Aleluia, cara. Ezequiel 22:30 vai dizer o seguinte: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus, Deus tá falando aqui, eu procurei alguém para entrar na brecha por compaixão a essa terra, mas eu não encontrei ninguém, então vou destruir. É tipo isso, entende? Eu procurei alguém, Deus tá procurando alguém que sinta compaixão e se coloque entre Deus e o mundo, se coloque entre Deus e o pecador e fale assim: não, Senhor, hoje não. Vem com o teu amor sobre essa pessoa, vem com sua misericórdia sobre essa pessoa, porque talvez a pessoa ela não vai clamar por si só, mas nós precisamos de um santo, uma pessoa, um cristão, um evangelista que sinta a compaixão pelo mundo e se coloque na brecha entre Deus e a humanidade. Nós precisamos dessas pessoas, de cristãos que se coloquem na brecha por compaixão à humanidade, por compaixão aos perdidos, aos pecadores. Por compaixão. Olha só o que Deus está procurando aqui. Entre eles procurei um homem que se reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Ele estava procurando uma pessoa para clamar por todo o resto. Uma pessoa para clamar por todo o resto, para que ele não destruísse uma terra. A compaixão ardente, ela te leva a uma oração desesperada. Uma oração desesperada pelas pessoas, pelo mundo, pela justiça. O evangelista que sente a dor das almas, ele ora mais pelas suas do que por suas pregações. Ele ora mais pelas pessoas do que por si mesmo. Você começa a carregar rostos em oração, não apenas nomes. Você começa a carregar pesos de rostos no teu coração, na tua oração, cara. Uma coisa que Deus falou comigo quando eu estava lendo os Salmos a respeito de Davi, os Salmos de Davi, era que ele não apenas orava por si, ele era um incessante perseguidor da presença. Mas só que ele não orava só por si, ele não orava só para alcançar a presença, ele orava pelas pessoas. Ele fazia o que eu chamo de uma oração intrometida. Ele não envolvia só ele envolvia a humanidade, ele envolvia os ímpios, ele envolvia os justos nas suas orações. Ele era um intercessor intrometido. Nós precisamos de mais intercessores intrometidos. Nós precisamos de mais pessoas que carreguem isso no seu coração. Bem, se essa mensagem ardeu no seu coração, eu te convido a fechar os olhos aonde é que você esteja. Se você está no seu carro dirigindo, não precisa fechar os olhos, mas só recebe essa oração aqui. Pai, em nome de Jesus, toque cada pessoa que está atrás dessa tela, Senhor. Toque eles com uma compaixão santa e desesperada. Uma intercessão santa e desesperada, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, eles possam sentir a Tua presença, uma paixão pela Tua presença que os mova a sentir compaixão. Ó, Senhor, toque eles. Ó, Espírito Santo, visite eles agora. Visite eles com um desespero santo pelos perdidos, uma dor santa pelos perdidos. Um desespero por pregar o teu evangelho, levar o remédio àqueles que não têm. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, ativa o sininho para receber o próximo. E falou!